A paz do Senhor Jesus a todos, meus queridos irmãos. Louvo a Deus pela sua vida, está nos acompanhando esta noite. Já estamos dando início à nossa terceira lição do nosso segundo trimestre. E quero já convidar você a estar conosco, a estar participando na nossa lição bíblica. Uma lição muito abençoada para a nossa vida, que tem por título Eleição e Predestinação. Glória a Deus, e vamos aprender muito. Aliás, já estamos aprendendo muito desde da primeira lição, desse trimestre que estamos ministrando, uma lição muito abençoada para as nossas vidas. E eu convido a você a estar conosco, participando, divulgando esse trabalho para que outras pessoas também venham ser abençoadas, por esse trabalho aqui da Igreja Assembleia de Deus Nova Vida. E está conosco aqui nesta noite, está eu, pastor Pedro José, e também o nosso grande amigo, pastor Arquelau, também doutor Arquelau, para conosco. Graças a Deus, para nós é uma grande alegria, Seja bem-vindo, pastor Arquelau, que está aqui para ministrar, a nossa lição de hoje, para estarmos aqui fazendo o comentário da nossa lição, justamente. E quero já convidar você para junto conosco fazer uma oração para estarmos dando início à nossa lição. Oramos, maravilhoso Deus, eterno Pai celestial, graças te damos, ó Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de mais uma vez estarmos, Deus, sendo ministrado pela Tua palavra, Senhor. Nos abençoa nesta noite, ó Deus, nos dando entendimento e compreensão da Tua palavra, Senhor, porque nós não somos nada, somos incapazes, mas é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá o conhecimento, nos ajuda, Deus, a cada dia a compreender a Tua palavra, Senhor, e que muitas pessoas sejam alcançadas, ó Deus, através deste instrumento de comunicação, que muitas vidas sejam alcançadas, ó Deus, por essa palavra que estará sendo ministrada hoje. Pai querido, é o que te rogamos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, como eu disse, está conosco, nosso amigo, pastor Arquelau. Quero, como já damos o bem-vindo a ele, e eu quero já dando uma entrada aqui na nossa lição. Nosso assunto de hoje é eleição e predestinação. Nosso textuário, e diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Está em Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 5. E a nossa verdade prática: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos aqui nossa leitura bíblica em classe. Se você quiser depois ler, não vamos ler todo o texto, mas depois você pode, para ganharmos tempo, você pode estar lendo este texto. Nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 12. Nosso objetivo geral da nossa lição, que estará sendo ministrada hoje, é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinados a receber bênçãos espirituais. E os nossos objetivos específicos são esclarecer as diferenças bíblicas entre eleição e predestinação, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes a fundação do mundo. 3. Constatar que a predestinação bíblica retrata da bênção concedida aos eleitos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como os irmãos
já acabaram de observar, uma lição muito abençoada para nossas vidas. Nós temos muito de receber através da palavra do Senhor, através do que está sendo comentado aqui nesta lição. Se você atentar para esta palavra abençoada que está sendo ministrada aos nossos corações, você vai aprender muitos e de coisas que vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Você vai tirar muitas dúvidas aqui hoje. Você pode estar aí fazendo a sua pergunta, afinal de contas nós estamos aqui com o doutor, né, pastor Arquelau. Louvado seja Deus. E eu quero já passar a oportunidade para o pastor Pedro, que estará fazendo a introdução, né, da nossa lição. Pastor Pedro está com a oportunidade. Meus irmãos, um caloroso bem-vindo a todos os que estão me assistindo nesse momento e todos aqueles que em algum momento haverão de assistir esta live. Que Deus em Cristo Jesus possa lhe abençoar de uma forma muito especial. Eu quero, nesta noite, em que nós temos o privilégio de estudar esta carta aos Efésios, uma das cartas mais inspiradoras, uma das cartas em que o apóstolo Paulo estava vivendo um verdadeiro elevo espiritual, não obstante a sua prisão, né, pastor Cláudio? Apesar de estar preso, e está preso por conta da pregação do Evangelho, o apóstolo Paulo está vivendo um ápice do seu elevo espiritual em Cristo Jesus, e que de uma forma especial, maravilhosa, Deus revela para o apóstolo Paulo os segredos que estavam escondidos em relação à sua igreja, desde antes da fundação do mundo. Nós temos então diante de nós nessa noite, este tema, eleição e predestinação, o que tem gerado muitas dúvidas para muitas pessoas, né? Muitas pessoas não têm conseguido entender o que é ser eleito e o que é ser predestinado por Deus, porque eles fazem, pastor, que lá uma interpretação errônea, que eles pensam que ser eleito, Deus escolheu uns em detrimento de outros. E não é essa a proposta da igreja. Não é esta a revelação que o apóstolo Paulo revela para nós. Quando nós falamos de eleição aqui, na ótica de Deus, na visão de Deus, Deus já está enxergando lá o final da história da humanidade. Essa eleição aqui, essa escolha que Deus faz, Deus é aqueles que foram eleitos por Deus, e essa eleição ela é universal para todos os tempos, para todos os homens de todas as épocas, mas nós vamos ver no decorrer da lição que também nessa escolha há uma contrapartida da parte do homem. E aí nós precisamos entender no desenrolar da lição essa diferença entre eleição e predestinação. Mas a princípio, pastor, eu gostaria que o senhor trouxesse, em primeiro momento, do ponto de vista extremamente bíblico, né, cristocêntrico, de uma forma bem contextualizada mesmo, biblicamente falando, sobre o que é a eleição divina. Pai do Senhor, caros colegas, amigos, e os ouvintes e que estão assistindo nesse momento aí ao vivo. Inicialmente quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de poder, juntamente com vocês aqui, meditar nesse tema, que é um tema realmente muito palpitante. Qualquer tema teológico que envolva a graça é um tema palpitante. E é impossível você meditar sobre a salvação sem abordar a graça. Então, a graça, ela é uma doutrina que permeia toda a Bíblia e que transita livremente em todos os temas da teologia sistemática, de modo geral. E quando falamos da graça, falamos de algo exatamente que foi a expressão máxima do amor de Deus. É exatamente aí que entra a eleição. Então Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, pela sua graça, Ele
decidiu salvar as pessoas. Então ele escolheu pessoas para serem filhas. E quando falamos que ele escolheu pessoas, nós já entrando no assunto, nós vemos a eleição exatamente como algo coletivo. Deus elegeu um povo para ser seu no Antigo Testamento. Abraão, lá de onde ele estava, em meio a povos idólatras, Deus escolheu Abraão. De igual modo, Deus escolheu a igreja no Novo Testamento para dela fazer o seu povo escolhido, o seu povo eleito. Então, a eleição de Deus é exatamente a manifestação da sua graça, do seu amor, exatamente por pessoas que não mereciam. E, como já foi até comentado aqui, esta eleição, essa predestinação, ela não é dupla, ela é... Deus escolheu e predestinou para a salvação. Porque, na verdade, a regra é a condenação. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem ou estão destituídos ou desligados da glória de Deus. Então, a regra é a condenação para todos, desde que o pecado entrou no mundo. Então, Deus não escolheu a condenação, não predestinou para a condenação, mas Ele escolheu e predestinou para a salvação. É exatamente aí que nós já entramos nessa primeira parte, que é exatamente a eleição de um povo, não de uma pessoa especificamente, mas de um povo, que é evidentemente constituído de pessoas individualmente. É justamente nessa questão desse entendimento da escolha individual ou coletiva que tem gerado algumas interpretações errôneas por parte de alguns teólogos, né? Porque quando Deus faz essa escolha, nós temos que entender que essa escolha está subordinada à presciência de Deus. Deus já conhece de antemão o futuro da humanidade. Ele sabia aqueles que haveriam de responder de forma positiva ao chamado de Deus à salvação, porque a escolha sempre foi do ponto de vista divino, de Deus para o homem. O apóstolo João mesmo escrevendo, ele diz: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vardes e deis frutos, e esse fruto permaneça. Então, sendo assim, a escolha sempre é do ponto de vista do divino para o ser humano, debaixo da presciência de Deus, que é conhecer de antemão todas as coisas. Então, Deus jamais escolheu uns em detrimento dos outros. A escolha é universal, a escolha é para todos. Agora, o homem, uma vez escolhido por Deus, ele deve responder positivamente a esse chamado, né? E aí que nós vamos ver a diferenciação entre a eleição e a predestinação dessas pessoas. Mas continuando aqui na nossa lição, pastor, nós temos aqui no nosso ponto 2 aqui as condições da eleição. Porque tem pessoas que pensam que a eleição e a salvação, ela é algo meritório, né? Ela pensa que ela vai conseguir ter a sua salvação através de seus próprios méritos. E aí nós vamos ver que as condições da eleição, ela não é produzida através dos próprios méritos do homem. Sempre será do homem para Deus. Mas nós precisamos lembrar que o homem tem que dar uma contrapartida a esse chamado. Deus chama o homem à salvação. Deus apresenta o seu plano redentor para o homem. E aí o homem vai fazer as suas escolhas. É mais ou menos assim, pastor Kelau? Sim, exatamente. Veja bem, eu até anotei aqui para entrar no assunto, um assunto realmente... E já foi falado que aqui o objetivo não é traçar debate, nem jamais a pretensão de esgotar o assunto. Mas eleição e predestinação, nós temos aí, podemos estudar a eleição e a predestinação de forma maximizada e separada, sendo antagônica ou não,
antagônicas ou não, ou podemos estudá-la de forma minimizada e complementar, que parece-nos que é exatamente nessa linha que o comentarista segue. Ele cita muitas vezes aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, e inclusive na Bíblia de Estudo Pentecostal, além das notas, tem um estudo, na página 1808, que trata exatamente sobre eleição e predestinação. Um estudo muito maravilhoso, muito gostoso de se ler. E o autor, o editor da Bíblia, Donald Stamps, ele privilegia exatamente a eleição do estudo, e ele coloca a predestinação como algo que vem exatamente complementar a eleição, ou também algo que uma implica a outra. Mas veja bem, se estudarmos de forma minimizada, nós vemos exatamente como foi proposto na revista, eleição e predestinação, como ideias, como visões aliadas, né? Então, já foi falado, a salvação vem de Deus. Se dependesse do homem realmente, nós jamais seríamos salvos. Se depender de nós, caídos, sem delitos e pecados, nós jamais poderíamos alcançar a Deus. E isso, pastor Pedro, pastor Samuel, é exatamente uma preocupação muito grande, porque exatamente por falta de conhecimento, ainda, muitas pessoas confundem a graça com a obra, e elas acham que essa graça, ela é atraída pela gente, ela é merecida pela gente. Mas não é assim, pelo contrário, é exatamente a graça que atrai o pecador. É exatamente a graça que atrai o pecador, ou seja, um pecador indesejado, um pecador que não merece de Deus o perdão, então ele é atraído pela graça. Então nós temos o seguinte, que fora de Cristo não há salvação. Há uma grande igreja histórica, milenar, que alega que fora da Santa Igreja não há salvação. Mas isso não combina com a palavra de Deus. Nós sabemos, como Pedro falou lá em Atos, que em nenhum outro há salvação, mas somente em Cristo. Então nós podemos dizer de forma bíblica e segura que não há salvação fora de Cristo. Não há Salvador fora de Cristo. Daí nós entendemos exatamente pela Bíblia que a salvação vem de Deus. Aliás, esse entendimento sobre a salvação vir de Deus, ele é veterotestamentário. Quando Jonas estava no ventre do peixe, naquela sua oração, no capítulo 2 de Jonas, no finalzinho da sua oração, ele reconhece que a salvação vem do Senhor. Lógico que o contexto em que Jonas estava no momento era um contexto que tinha a ver com a salvação da própria vida física também, mas essa compreensão também está no livro dos Salmos. Salmo 62 cita que a salvação vem do Senhor. Então essa eleição, ela é divina, ela é o título aqui, ele está muito oportuno. Primeiro tópico, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Primeiro ponto do primeiro tópico, a eleição divina. A eleição, ela é divina. A atração, ela é divina. E o segundo ponto, que exatamente o senhor acabou de perguntar, de articular, as condições da eleição. Que condições são essas? Será que essas condições são, como eu falei no início dessa última fala, são a atração da nossa parte para Deus? Não, nós não atraímos a Deus. Por mais que tentemos, nós podemos melhorar sob o parâmetro humano. De repente eu posso me comparar com alguém, ou até mesmo comigo mesmo, alguns anos atrás, ou alguns dias atrás, e dizer eu estou melhor ou pior. Mas diante de Deus, a nossa melhora não conseguiria atraí-lo. Então essas condições da eleição, é exatamente a iniciativa divina que nos atrai para Ele, e a condição, como nós cremos, ela é apenas uma, a condição humana, que é exatamente aceitar esse chamamento. Pastor Quelau, o comentarista colocou aqui na lição, né, que a eleição para a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos, né, e de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Então, observando na palavra, como não é mérito do homem, e quando o homem se arrepende, né,
pelo Espírito Santo que convence o homem do pecado, né? E Deus que coloca a fé, né? Porque a nossa fé ela vem do Senhor. Ele nos dá a condição de fé para que possamos crer no Evangelho, para que as pessoas creiam no Evangelho, né? Mediante a fé eles creiam em Cristo Jesus e se arrependem dos seus pecados e converte dos seus maus caminhos. E aí é alcançado pela graça de Deus, por essa eleição, né, abençoada, que nos dá hoje essa oportunidade de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Isso, exatamente. Você falando aí, eu lembrei de um livro, Cristo entre Outros Deuses, um livro que eu li 2 vezes, é um livro muito bom, o autor Erwin Lutzer, e ele traz exatamente esse caminho da salvação. E ele fala o seguinte, que Deus, na sua santidade, na sua pureza, aliada com a sua justiça, com o seu amor, com o desejo de salvar o homem, mas a sua justiça exigia do homem algo que o homem não conseguia pagar. Deus exigia do homem, pela sua condição de pecador, algo que o homem não conseguiria pagar. O homem não consegue ser justo por si só. Então o que Deus faz? O mesmo Deus que exigia exatamente o homem justo, ele providencia o preço que ele mesmo cobrava para a salvação. Então o que Deus exigia? Que o homem fosse justo, o homem não conseguia. Então o que ele faz? Ele providencia a salvação. E a Bíblia diz que Deus, o seu braço nos trouxe a salvação. Então ele providencia quem? O seu próprio filho. Era um homem justo que ele queria, então ele manda o seu próprio filho em forma de homem encarnado, e ele exatamente, esse justo, esse homem justo que morreu por nós, é o escape do homem. Então, essa providência divina na pessoa de Jesus é o que possibilita, é o que condiciona o homem ao seu estado anterior de filho de Deus. E daí o autor de Efésios, eu vi que esse capítulo, parte dele já foi bem explorado na aula passada, no sábado passado, pelos colegas aqui, e Paulo ele traz aqui nesses 12 versículos, do versículo 3 ao versículo 14, do primeiro capítulo, e também foi bem explorado isso aqui na aula passada, quase que sem parar para respirar, Paulo começa a falar, começa a escrever, ele se apresenta no início do capítulo, e daí a partir do versículo 3 ele começa a louvar a Deus. É um hino teológico. Até parece que a intenção de Paulo aqui não era nem ensinar teologia, mas adorar a Deus. Mas mesmo nesse hino ele traz ensinamentos tão profundos para nós, e quase que sem parar para tomar fôlego, ele vai falando sobre essa providência divina, não é? Quando Jesus é enviado exatamente, e nele, apenas nele, e ele enfatiza em Cristo, nele. E eu costumo dizer que nós temos que estar grudados nele. E eu achei aqui na Bíblia Pentecostal um termo bem parecido, que o autor coloca, que o homem tem que estar colado em Jesus, para que ele tenha exatamente esse direito a ser filho de Deus. Aí, ele estando colado em Jesus, alguém pode chegar até dizer, mas você fez isso, fez aquilo, mas você agora está querendo ser muita coisa, mas ele estando colado em Jesus, é Jesus que nos justifica. Inclusive, quando nós estamos em Cristo, nós sequer nos sentimos à vontade para nos gloriar. Paulo disse que se tinha alguma coisa que ele ia se gloriar, era em Cristo. Então, se alguém tem que receber toda a glória, e é o que Paulo faz no capítulo 1, ele começa, bendito, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A preocupação de Paulo aqui é bem dizer esse Deus que trouxe a salvação, é bem dizer o Filho em quem nós alcançamos a salvação. E lá mais na frente, capítulo 11, 12, é bem dizer o Espírito Santo
que nos mantém colados em Jesus. Então Paulo traz aqui nesse hino teológico, ele traz exatamente um cântico à divina Trindade, porque ele exalta de forma distinta Deus Pai, que providencia a salvação, Deus Filho, que traz a salvação, Deus Espírito Santo, que nos mantém colados em Cristo e que trabalha na nossa vida o processo da santificação. Maravilha, né, pastor? Que edificação, né? Esta carta, sem dúvida, ela fala muito aos nossos corações. Eu acho linda essa revelação que Deus dá ao apóstolo, né? No nosso texto áureo, que é o que a gente vai comentar logo mais. O apóstolo Paulo, recebendo essa divina inspiração, ele diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, vírgula. Aí ele vai explicar por que nós fomos, ou para que fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Para que nós tenhamos, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele aqui é Deus em amor. Então a proposta de Deus para esse homem que foi eleito por ele, né, que teve todas as condições para usufruir, vivenciar essa eleição, é para que o homem possa ter diante de Deus uma vida separada do pecado. Agora, pastor Aquilau, o que me encanta a pessoa bendita do nosso Criador é que Deus nos dá todas as possibilidades para nós lutarmos e vencermos esta batalha espiritual que nós travamos desde o dia que aceitamos a Cristo. O apóstolo Paulo mesmo, ele vai escrevendo, vai escrever depois, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, as armaduras espirituais, né, que Deus nos proporcionou para a igreja, para que a igreja, revestida com essa armadura de Deus, ela tivesse a condição de continuar vivendo neste mundo uma vida santa, separada do mal, separada do pecado, irrepreensível, sem defeito, para que pudesse usufruir das promessas que Deus estabeleceu para a sua igreja. Então a proposta de Deus para a igreja é uma separação do pecado, né, pastor? É ir na contramão do sistema. O sistema que nós estamos vivenciando hoje é um sistema corrupto, do ponto de vista do pecado. A sociedade parece que está assim como que de ladeira abaixo, envolvida pelo pecado. O homem está cometendo coisas absurdas. Nós vemos os mais variados tipos de pecado. A criminalidade tem avançado de uma forma assustadora. É comum ver um pai matar um filho. É comum ver uma pessoa degolar o outro nos jornais, nos meios de comunicação, decapitar o outro, colocar na mala e dispersar ele numa esquina qualquer das nossas cidades. Então a maldade, a promiscuidade, a prostituição, o ocultismo, ele tem se evidenciado de uma forma tão forte, eu diria até assim, me entenda o que eu vou dizer, de uma forma muito poderosa até, que tem como que atraído a sociedade para viver essas coisas, essas práticas pecaminosas que nós estamos vivendo. Mas a igreja de Cristo, que está no meio desse contexto social, no meio desse mundo de pecado, ela precisa viver de forma segregada, separada do pecado, voltadas para Cristo. Porque o projeto de Deus para a igreja, uma vez que o homem aceitou a Cristo como Salvador, a ideia é que o Senhor, que Deus tenha, que o homem tenha um novo pensar, um novo falar, um novo agir, e que ande na contramão do que o mundo impõe. O mundo está impondo de uma forma muito perversa todas essas coisas que eu acabei de descrever, mas nós estamos aqui, e Deus tem uma proposta de vida santa. Deus tem uma proposta de santidade para a igreja, de separação, de não se conformar com o padrão mundano estabelecido, de forma até institucionalizada pelos governos da nossa sociedade atual. Mas nós estamos aqui, como igreja, batalhando pela fé que uma vez nos foi dada, nos abnegando, nos renegando de engolir
o pecado como sendo verdade absoluta, que é imposta pela sociedade, né? Nós estamos na contramão. Pastor, gostaria que o senhor continuasse comentando sobre essa vida santa e irrepreensível que o Paulo enfatiza no capítulo 1, versículo 4 e 5. Eu queria antes o pastor Arquelau continuar, e nós temos alguns irmãos que estão fazendo algumas perguntas aqui. Nós temos aqui o Antônio Santos, né, pastor, está perguntando para o pastor Arquelau, e diz: pastor Arquelau, cadê a pergunta dele aqui? Pastor Arquelau Santos, nesta vida alguém pode saber se é eleito? Se sim, quais as evidências que atestam essa eleição? Nosso abraço aí para o professor pastor Antônio Valderli, que está aí hoje de serviço, né? Não pôde estar aqui. Estou aqui tentando substituí-lo, né? Não é fácil. Mas veja bem, queridas que estão assistindo, o nosso caminhar com Cristo é um caminhar por fé. E eu peço empréstimo exatamente da vida de Abraão para ilustrar isso aí. Abraão foi chamado por Deus, estando na terra de Ur, numa vida comum, como os demais que viviam lá. Certamente ele se diferenciava dos demais, mas vivia numa situação de idolatria, como a Bíblia mesmo diz. E Abraão foi chamado por Deus e recebeu uma promessa de ser exatamente uma grande nação, mesmo sem ter filhos e tal. E nós temos na vida de Abraão um exemplo interessante, que deve ser a mesma fé que nos embasa, é que Abraão caminhava por fé. Abraão chegou ao ponto maravilhoso de depositar a sua fé no prometedor, em vez de depositar na promessa. A gente vê hoje em dia muitas pessoas que se firmam numa promessa. Existe até aquela ideia da fé na fé. Eu tenho fé na fé que isso pode acontecer. Não, Abraão não confundia a promessa com o prometedor. Então, o prometedor prometeu para Abraão que faria dele uma grande nação, que lhe daria um filho, daria descendência, e apesar de alguns fracassos de Abraão, a sua fé, ela não foi abalada. Chegando ao ponto, talvez, da sua fé mais aperfeiçoada, que nós temos registro, de ele obedecer a ordem de Deus para sacrificar o próprio filho. Porque ele acreditava no prometedor, que havia prometido que daquele menino seria feita uma grande nação, que ainda que fosse preciso tirá-lo de volta, trazê-lo de volta das cinzas, Deus o faria. Então ele cria no Deus prometedor. Em relação à salvação, nós temos uma promessa de Deus. Uma promessa de que, e aí pegando aqui a ilustração que a Bíblia de Estudo Pentecostal traz, de que se nós entrarmos nesse navio ilustrado, que é a igreja, que Deus escolheu, aprove a Deus salvar os crentes, está escrito lá em Coríntios, os crentes no sentido de aqueles que creem e obedecem a Ele. Então aprove a Deus salvar, escolher e salvar os crentes, aqueles que creem, e a ilustração é essa de um navio, que seria a igreja. Então nós temos uma promessa que se entrarmos nesse navio, que se aceitarmos a salvação de Jesus, na pessoa dele, nós somos salvos. E o que nos tranquiliza também em relação a isso? Que não depende de nós. Não depende de nós. Então, se não depende de nós, depende dele, até os nossos fracassos, quando levamos diante do Senhor, Ele transforma em vitória, transforma em renovo. E aí nós caminhamos, como a Bíblia diz, de fé em fé, na esperança desta salvação, que já é efetivada hoje e que será concretizada no reino glorioso de Deus. Mas, evidências que atestam essa eleição. As evidências é exatamente o que nós temos aqui no ponto 3, que o pastor Pedro até utilizou de modo preciso o versículo 4 de Efésios. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos
santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Para que Deus nos elegeu? Para sermos melhores que outras pessoas? Para condenarmos? Não, condenarmos os outros que não conseguem, não. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ora, o que não conseguíamos antes, que era agradar a Deus com nossas obras, o que não conseguíamos antes, seguir os mandamentos de Deus, agora, salvos, uma vez salvos, temos uma vida santa e irrepreensível. E essa vida santa e irrepreensível, sem que a pessoa queira que seja mostrado, essa vida santa e irrepreensível, caro pastor Antônio, é exatamente evidências que atestam que esta pessoa é eleita em Cristo. Tem um livro conta a história de Sadhu Sundar Singh, um missionário indiano, foi salvo por Jesus, e o biógrafo, pastor Bonés Ribeiro, conta que o Sadhu Sundar Singh ele é conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos, porque por onde ele andava, ele passava, as marcas de sangue dos pés dele ficavam na areia do deserto. E ele chegou numa certa vez numa casa e chamou, e tinha apenas uma criança veio receber na porta, e a criança viu ele e voltou correndo para dentro de casa para chamar o pai, chamar a mãe. E aí o pai perguntou: mas quem é que está lá na frente, meu filho? E a criança disse: olha, mãe, eu não sei quem é, eu não conheço, mas ele bem que se parece com Jesus. Uma criança falou isso. Ele bem que se parece com Jesus. Então a evidência de alguém que nasceu de novo é exatamente alguém que vai passar a caminhar com Deus, que vai produzir fruto do Espírito. Ela vai exalar esse fruto do Espírito. Ora, essa pessoa vai fazer isso, ela vai agir assim, ela vai ter uma vida santa e irrepreensível, não com o objetivo de ser salva. E é aí que nós temos um grande problema em muitas igrejas, porque as pessoas muitas vezes alimentam a ideia de que nós precisamos fazer isso, fazer aquilo, para atrair a salvação de Deus, para ser salvo. E Paulo deixa bem claro em Romanos que não é pelas obras da lei, não é pelas obras. Ah, mas Tiago diz assim: você tem fé? Então mostra-me a tua fé pelas obras. Sim, essas obras aqui, essas obras como resultado do propósito de Deus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então alguém que nasceu de novo, alguém que foi eleito por Jesus, por estar dentro desse navio que é a igreja do Senhor, essa pessoa vai ter uma vida santa e irrepreensível, não uma vida perfeita, mas uma vida progressivamente santificada, conforme ela vai se permitindo que o Espírito Santo, que o versículo 12 e 13 nos apresenta, trabalha na vida do crente, que é a vida de santificação. Eu estou imaginando aqui a satisfação do pastor Antônio Valderli, aí na Princesinha do Acre, aí no quartel militar do Corpo de Bombeiro, né? Ele está de serviço hoje, mas o coração dele está aqui com certeza. Tenho certeza que ele está muito alegre por estar aqui de alguma forma interagindo conosco através desta plataforma. Gostaria ainda, pastor, como o tema é por demais interessante, empolgante, e a gente vai embora, né? A gente vai embora falando, ouvindo aqui, no meu caso, estou ouvindo bastante aqui, guardando aqui. Estou ouvindo assim, ó. Estou ouvindo assim, que é para não sair, né? Deixa aqui guardadinho. Mas o tempo urge, né? O tempo urge. Nós temos ainda o tópico de número 2 e 3 para nós desbravarmos.
E aí a ideia é explorar o pastor Aquelau mesmo. Deixa ele despejar a sabedoria aqui e nós vamos só recebendo aqui. Pastor, em relação à eleição, eu tenho por certo que muitas dúvidas foram tiradas. Assim como o senhor falou, nós jamais iremos esgotar um tema como esse, né? Jamais. Nós vamos esgotar num período tão curto como esse. Mas algumas dúvidas foram sanadas, tenho uma mais absoluta certeza, em relação à eleição de Deus para a vida do homem. Foi muito bem colocado aqui. Mas nós agora vamos ver o segundo ponto da nossa lição, que fala exatamente sobre a predestinação. Predestinados para filhos de adoção. E aí, para que eu tenha um poder de síntese aqui, senão eu não vou conseguir, vou devagar no pensamento aqui, eu quero ler apenas o primeiro parágrafo aqui, e aí eu quero lhe ouvir aqui em relação à predestinação. Então, a palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Ou seja, a predestinação ela tem muito a ver. O homem é chamado por Deus à salvação, ele, uma vez aceitando esse convite, agora este homem está predestinado. Predestinado ao quê, pastor Pedro? Predestinado a ser abençoado por Deus, com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E isto é maravilhoso, pastor. Predestinação, pastor. Vamos lá. Só complementando um pouquinho ainda aqui, né? Sei que o tempo está corrido, mas a parte que a gente deve priorizar mais, eu creio que nesse estudo, é exatamente a eleição. Eu estava lembrando desse livro, mostrar aqui para os irmãos que nos assistem, esse livro do Charles Swindoll, creio que os irmãos talvez até conheçam, O Despertar da Graça. Eu li esse livro, acho que em 2003, mais ou menos. É muito maravilhoso, assim... Só um pouquinho, ele é de 2003, pastor? Eu ainda não era nascido, aliás. Desculpa, li, acho que em 2003, né? Assim, é uma leitura muito gostosa. Na verdade, quem conhece os escritos do Charles Swindoll sabe exatamente que ele tem uma forma muito cativante de escrever. E o que chama atenção nesse livro, crer na graça é uma coisa, vivê-la é outra. O Despertar da Graça, Charles Swindoll. O que acontece? Quando a gente começa a ler esse livro, a gente vai tendo aquela, parece que de forma até proposital do autor, aquela impressão de que a corda foi solta, né? Então é graça, é época da graça. Então Deus nos elegeu, nos predestinou, então está tudo de bom. Mas quando o leitor começa a pegar essa corda, o autor ele vai dar uma puxada assim, né? Novamente, que o Pedro enfatizou agora, o versículo 4, né? Nos elegeu para quê? Para pecar? Então nós somos escolhidos por Deus, eleitos, predestinados, para viver a mesma vida de pecado, como foi bem colocado aqui pelo pastor Pedro, a mesma vida prejudicial à sociedade, à raça humana, para sermos os mesmos homens e mulheres que maquinam, o salmista disse que o homem ímpio, na sua cama ele maquina o mal. Nós vivemos no Brasil, sobretudo as consequências de decisões políticas ao longo de décadas, vivemos consequências disso, porque homens maus muitas vezes maquinam e decidem as nossas vidas. E será que quando alguém é chamado por Cristo, eleito, predestinado para a salvação, é para continuar essa vida? Não. E aí o autor, ele vai e puxa a corda. Calma aí. A graça, ela nos responsabiliza. Porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. E uma vez salvos, espera-se que essa pessoa salva, ela tenha essa vida santa e irrepreensível. E entrando no segundo tópico, porque essa pessoa ela foi predestinada. Para quê? Predestinada para ser abençoada.
com todas as bênçãos celestiais. E aí Paulo enfatiza de novo, em Cristo. Em Cristo. Então a predestinação, entrando nesse segundo tópico, que é talvez o ponto mais palpitante, que tem uma divergência marcante na teologia mundial, não é brasileira nem americana, mundial, histórica. Isso não vem de Calvino, Armínio para cá, não. Isso vem do século III, século IV, da nossa era. E sobre a predestinação. Mas como é que é isso? Então Deus escolheu e predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. O nosso propósito nessa aula aqui é apenas entender as definições e aproveitarmos o máximo. É tanto que tem gente que condena a doutrina da predestinação de forma irresponsável, sem atentar que ela está na Bíblia. E eu acho interessante que Paulo, quando escreve esse hino, ele foi inspirado por Deus e colocou a eleição e a predestinação bem encostadinhas uma da outra. Versículo 4. Como também nos elegeu nele. Nos elegeu nele. Nele quem? A gente que está lendo já sabe. Em Cristo. Versículo 3 está falando de Cristo. Nos elegeu nele. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção. Falaremos sobre adoção já já. Então, a nossa predestinação, uma vez eleitos por Cristo, é para sermos filhos. Não por merecimento, não por gênese, não do sangue, não, mas filhos adotivos. E o bom é que na legislação brasileira, de 2002 para cá, ou de 88 para cá, não há diferença, pelo menos na nossa era, né? Na nossa era, se a gente adotar um filho, ou se eu fosse adotado por um pai que tivesse outros filhos, não haveria diferença alguma entre eu e os outros irmãos. Sequer na certidão de nascimento haveria alguma aposição de justificativa porque que esse aqui está separado dos outros, digamos, tantos anos. Não, é filho, foi adotado, é filho. Então, Deus nos adotou como filhos. Então, esse é exatamente isso é o que está ligado no versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção. Mas o que é predestinar? E nós temos a definição aqui na revista, no livro também, né? Que significa exatamente determinar antes. Antes, e predeterminar. Poderíamos também entender como predestinação, como um destino prévio. Um destino prévio, ficaria etimologicamente na língua portuguesa mais ao pé da letra, seria um destino prévio para quem? Para aqueles que foram eleitos. Então os que foram eleitos foram previamente destinados à salvação. E aí entra a presciência de Deus. Tudo bem? Maravilha, pastor, maravilha, estou só aqui recebendo. Então, o que eu acho interessante, pastor, é que esse versículo está amarrando assim as lições e a gente não consegue sair nele. Nós estamos nele, aqui, a gente não consegue sair porque é uma inspiração extraordinária, fantástica. Uma inspiração fantástica. A predestinação, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. É como se Deus, pastor, eu leio isso aqui, eu amo essa carta. Carta aos Efésios é uma carta que eu leio, releio e me edifico cada vez que faço essas leituras. Porque na minha pouco entendimento aqui, o que eu consigo captar é como se Deus precisasse de ser adorado pelo homem e não abdicasse disto. Ele escolhe o homem para si mesmo, através de Cristo, para si, para Ele mesmo, para ser adorado através deste ser que Ele mesmo criou. É como se Deus foi lá, nos resgatou, foi lá no Jardim do Éden, o homem caiu ali em Adão,
né, pecou, caiu, ficou destituído ali em Adão, mas Deus não abriu mão deste homem e do seu amor por esse homem. Né, João aqui no início da nossa lição tem uma referência do capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou incondicionalmente, inexplicavelmente, não abre mão desse amor. É por amor. Eu vi aquele post que você colocou hoje à tarde, muito extraordinário, muito bem colocado, com uma síntese da lição, quando eu li aquilo ali, porque foi isso aqui, foi por amor. Deus amou o homem na eternidade e não abre mão desse amor. Ele fez o possível e impossível, deu o melhor que ele tinha no céu, que era o seu próprio filho, para resgatar esse homem e consequentemente o seu amor, para estar com ele, para satisfazer o seu beneplácito, a sua vontade. Deus se compraz no ser humano, pastor. Isso é glorioso. Isto é maravilhoso. Somos filhos por adoção, adotados por Deus através da pessoa de Cristo Jesus, com todos os direitos, com todas as heranças, né? Nós somos eleitos por Deus, co-herdeiros através da pessoa de Jesus, com todos os direitos de filhos, né? E os privilégios dessa adoção aqui, gostaria que o senhor comentasse rapidamente, que nós já estamos chegando no horário, a gente tem 10 minutinhos aqui para a gente finalizar, o tempo está urgindo rapidamente, mas nós estamos aqui nessa condição, adotados e privilegiados através desta adoção. Certo. Exatamente, saindo da adoção, não posso deixar de citar aqui, que é colocado na revista, que esse modelo de adoção que Paulo certamente pensa aqui, quando ele fala, quando ele escreve, é um modelo de adoção pelos gregos, pelos romanos. Não era comum entre os judeus a adoção, mas eu já li algo nesse sentido, que quando um filho ia ser adotado, era algo solene, tinha que ser solene, e tinha um momento em que aquele filho, é lógico, se já fosse grande, tivesse ciência do que está acontecendo, ele iria exatamente manifestar a vontade dele. As autoridades chamariam o adotante e o pretenso adotado, e ele diria se queria ou não ser adotado. E isso, quando Paulo fala sobre adoção, isso pode ser assemelhado com a situação espiritual, porque essa é a condição para alguém ser adotado por Deus. Daí nós não podemos salvar uma pessoa. Às vezes nós temos alguém querido, um parente, uma pessoa tão querida nossa, mas nós não podemos forçá-la, porque requer exatamente a decisão da pessoa. Então essa adoção, ela tem essa contrapartida de outro lado, mas o filho adotado, ele não tem nada a oferecer para o adotante. O filho que vai ser adotado, ele não tem nada a oferecer. É o contrário, é o adotante, é o Deus que adota, que tem para oferecer. E aí exatamente o terceiro ponto, os privilégios da adoção. Mas aí no caso ele precisa querer, né, essa adoção, né? Por exemplo, a Bíblia fala que Deus, né, antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu e nos predestinou. Isso. Mas o homem, na sua contrapartida, ele tem esse privilégio de escolher, Exatamente. né, se ele quer ou não quer fazer parte dessa eleição, né? Exatamente. Dessa adoção, né? E aí, entrando aqui nos privilégios, né? A gente queria que o senhor descrevesse aí para nós, aí mais a fundo, quais são esses privilégios, né? Que os filhos da adoção, né? Os predestinados, quais são os privilégios que eles têm, né? É maravilhoso isso aí, porque uma vez adotados, né, e aí a gente pode novamente tomar como exemplo a nossa legislação brasileira, que o adotado ele tem os mesmos direitos do filho legítimo, que essa palavra nem existe mais no direito civil brasileiro. Não tem o filho legítimo e ilegítimo, né? Historicamente havia a distinção entre o filho legítimo e o ilegítimo. Então,
E nisso se encaixa muito bem o nosso caso, como filho de Deus. Quem te fez filho de Deus? Ele quis me adotar. Você merecia? Não, não merecia. Não é? Mas você não prestava? Não, eu não presto realmente. Sem Cristo, eu jamais seria salvo. Isso, queridos e queridas que nos assistem, é uma segurança para nós. O fato de a salvação depender de Deus é uma segurança, porque mesmo que alguém queira dizer que você não será salvo. Esses dias um colega obreiro ia dar um estudo e ele falou, olha, eu pedi um conselho, eu estou querendo falar sobre o dever de anunciar a palavra, e eu pensei em falar o seguinte, tomando como base o texto de Ezequiel, se Deus mandasse o profeta entregar a mensagem, ele não entregasse e tal, né? Deus requeriria da mão dele, o sangue da mão dele. E aí ele disse, posso dizer que a pessoa pode perder a salvação se ela não obedecer? Eu digo, olha, essa questão de tirar a salvação e colocar é perigosa, porque a salvação é de Deus. Ela vem de Deus. Então muitas pessoas vivem hoje amarguradas porque alguém chegou e disse, olha, o que você está fazendo, o que você fez 20 anos atrás, lhe impede de ser salvo. Sim, impede. O que eu fiz 20 anos atrás, 10 anos atrás, o que eu fiz ontem, o que eu faço hoje, me impede de ser salvo. Porque os nossos pecados nos separam de Deus. Então, o que me garante a salvação? É exatamente o privilégio de Deus, mesmo sem eu merecer, Ele me adotar. Eu posso até me empolgar com isso. Eu sou filho. Sim, mas o que você fez merecer? Eu não fiz nada. Eu sou filho aceitar. Né? Ele quis me adotar. E aí o Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele coloca exatamente isso aí. Ele nos predestinou para filho de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo pela graça da sua vontade. Né? E aí ele coloca o seguinte, no versículo 3. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Mas o finalzinho é indispensável. Em Cristo, somente em Cristo. Então esses privilégios da adoção, e eu até escrevi aqui sobre a presciência de Deus, ainda nesse ponto aqui, já para a gente finalizar esse segundo tópico. Aprofundando a comparação com a adoção civil, os adotados em Cristo tornam-se povo de propriedade exclusiva de Deus, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, para a obediência a Cristo. Eu escrevi o seguinte, mas como é que pode? Então Deus me escolheu a mim para ser salvo, elegeu a mim para ser salvo, predestinou a mim para ser salvo, aqui, o Arquelau, e reservou outros para o fogo eterno? Não, na verdade não é assim. Na verdade, todos estávamos a caminho do inferno, pelos nossos pecados. Mas o Senhor escolheu um povo, e através da sua igreja, um povo eleito, para ser adotado por Ele. Mas Ele sabia, Deus sabia. Deus sabia que nós estaríamos aqui hoje? Sim, Deus sabia. Deus sabia que eu seria salvo? Sim, Ele sabia que eu aceitaria. Mas Ele não é responsável pela minha decisão. O fato de Ele ter esse conhecimento prévio, que é a presciência de Deus, é como se eu fosse chamado, tendo o direito de aceitar ou não, e depois de aceitar, Ele batesse no meu ombro e dissesse, eu sabia que você ia aceitar. Aleluia. Eu sabia. Maravilha. Mas quem que escolheu? Eu. Mas Ele, como é presciente, sabe todas as coisas, Ele vê tudo ao mesmo tempo. Só mais um pouquinho, pastor Pedro, é como se Deus estivesse olhando um slide com todas as lâminas ao mesmo tempo. Você vai apresentar um slide, uma apresentação, um trabalho acadêmico, você vai apresentando lâmina por lâmina. É assim que nós vemos as coisas, né? Nós vemos o hoje, não conseguimos ver o ontem que passou, nem o amanhã que virá. Vemos apenas o agora. Deus não. Ele vê todas as lâminas ao mesmo tempo. Todas as lâminas dos slides estão diante dele ao mesmo tempo. Ele está vendo passado, presente e futuro como sendo um eterno. Amém, pastor. Que maravilha, né? Gostaríamos de continuar aqui, mas o tempo não nos permite. Pastor,
Para finalizar, use todo aquele poder de síntese que você tem, porque nós já estamos com 1 hora e um pouquinho, e vai já cortar a nossa live. Ponto 3, a sublimidade do propósito divino na predestinação. E as pessoas confundem muito. Nós temos uma bênção que é a maior de todas, Sim. que é nós fomos predestinados para a salvação, para sermos salvos. E tem gente por aí, pastor, achando que salvação é coisa pequena. Está desprezando a salvação, porque ele está querendo absorver outras coisas imediatistas dessa vida. E deixando o mais importante, que é a salvação. Somos predestinados, queridos, somos predestinados por Deus, através da pessoa bendita de Cristo, para sermos salvos. Esse é o nosso maior prêmio, esse é o nosso maior triunfo. E eu gostaria que o senhor resumisse essa maravilha, essa sublimidade. A salvação somente em Cristo. Nem Maria, por mais importante que tenha sido, por ser a mãe de Jesus, pode trazer a salvação. Somente em Jesus a salvação. E eu lembro, uma vez eu fui chamado para dar uma palavra no presídio, e eu usei uma forma, as pessoas que estão nos assistindo, creio que vão entender, exatamente para tratar sobre esse chamamento para a salvação. E eu usei o termo condenado. E eu fui um pouco ousado na fala e disse para as pessoas que estavam ouvindo, digo, olha, vocês foram chamados para a salvação. Vocês foram condenados a ser salvos. Bom, é extremo. Condenados a ser salvos, sim. Só que é uma condenação que a pessoa pode rejeitar. Então, fomos chamados para ser salvos. A predestinação, ela não é dupla, ela é apenas em relação à salvação. Ela não depende do homem, a salvação vem de Deus, ela é de lá para cá, jamais daqui para lá. Tudo o que fazemos, como agimos, o que somos, o que mudamos, como obra do Espírito Santo na nossa vida, é exatamente uma consequência de termos sido adotados por Deus, é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. As nossas obras não atraem a salvação de Deus, mas as nossas obras, elas evidenciam a salvação de Deus na nossa vida, elas evidenciam o novo nascimento. E vou ler exatamente aqui o que eu postei no Facebook hoje à tardinha, o finalzinho do capítulo do livro aqui, do pastor Douglas Batista, que é o comentarista da lição. Foi por amor que fomos eleitos por Deus e predestinados em Cristo. Por amor, não nosso, dele, por amor dele. Isso implica dizer que o favor imerecido, a fé necessária para crer e o uso do livre-arbítrio para responder ao chamado, tudo isso provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas são atraídos por esse amor, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação, pela belíssima explanação desse tema. Esperamos recebê-lo em breve aqui na nossa sede, da nossa igreja, para que a gente possa usufruir um pouco mais dessa sapiência, desse conhecimento bíblico que Deus tem lhe dado através dos seus muitos esforços de meditação na palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo lhe abençoe grandissimamente, que Deus em Cristo abençoe todos os nossos irmãos que estão nos assistindo nesta hora. Nós queremos lhe incentivar todas as formas que você continue em Cristo Jesus, em quem temos a salvação, para a glória de Deus Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito continue conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Deus te abençoe grandissimamente.